mais uma ilha privada no meio do nada, comprada por um bilionário, algo comum entre homens extremamente ricos. Ilhas são adquiridas para descanso, quietude, intimidade, mas esta não. Para muitos, um verdadeiro inferno. E o nome do diabo era Jeffrey Epstein. Você com certeza já ouviu falar deste nome ultimamente, e talvez tenha escutado alguns dos absurdos cometidos por ele. Mas neste vídeo você vai entender tudo o que estava por trás deste homem, ou talvez sair ainda mais chocado. Quem era Jeffrey Epstein? O que ele fez? Quem estava com ele? Seja muito bem-vindo ao canal Café com Tudo. Quem era Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein não surgiu de forma comum. Ele não era um herdeiro bilionário. Não construiu um império empresarial visível. Não tinha uma trajetória tradicional de sucesso. E ainda assim, de repente, ele estava entre os mais poderosos do planeta. Frequentava festas exclusivas, convivia com chefes de estado, bilionários, celebridades, voava em jatos privados com pessoas influentes. Tinha acesso a círculos que poucos conseguiam sequer observar de longe. E como este homem ganhou fama do nada? Como entrou tão rápido na elite mundial? Quem o colocou lá? Porque se uma coisa sabemos é que a sua ascensão já era por si só um grande mistério. Mas se há algo que também sabemos, é que por trás dessa imagem de financista sofisticado existia algo profundamente doentio. Seus fetiches não eram apenas escandalosos, eram sistemáticos, organizados, quase ritualísticos. Meninas muito jovens eram recrutadas constantemente. Funcionários da própria mansão participavam do processo. Algumas eram levadas sob o pretexto de massagens quase que terapêuticas, pelo menos 3 vezes ao dia. Mas essas massagens não eram comuns. Elas eram parte de uma rotina perturbadora que se repetia como um hábito compulsivo. Ele não fazia isso sozinho. Ghislaine Maxwell, sua parceira mais próxima, era a peça central desse esquema. Ela apresentava meninas, ganhava a confiança delas e as inseria no círculo macabro. Havia ainda agentes de modelos envolvidos, responsáveis por encontrar jovens vulneráveis ao redor do mundo. Meninas vindas do Brasil, da Europa, de países da antiga União Soviética, todas sendo direcionadas para o mesmo homem. Um sistema internacional de aliciamento, discreto, silencioso e extremamente eficiente. Mas aqui nós vamos rebobinar um pouco, até a primeira denúncia. O ano é 2005. Uma mulher faz uma acusação grave. Ela afirma que um magnata extremamente poderoso havia abusado de menores. O nome dele? Jeffrey Epstein. A denúncia foi quase que desacreditada. Parecia impossível que alguém tão influente estivesse envolvido com algo assim. Nada parecia atingir este homem. Mas para entender por que essa acusação não derrubou Epstein, precisamos olhar para o que aconteceu depois. O Acordo Federal. Pouco tempo após as investigações iniciais, um acordo chocante foi firmado. Epstein receberia uma pena extremamente branda, mas o detalhe mais absurdo era outro. O acordo concedia imunidade não apenas a ele, mas a quaisquer co-conspiradores não identificados. Ou seja, outras pessoas envolvidas no esquema estavam sendo automaticamente protegidas. Isso é muito absurdo. A mídia reagiu com indignação. Especialistas questionaram como um criminoso acusado de abusos em série havia conseguido um acordo tão generoso, a ponto de voltar para sua empresa e trabalhar 6 dias por semana. A resposta parecia óbvia. Ele tinha conexões poderosas demais e talvez informações comprometedoras demais. A Ilha do Diabo. Agora voltamos à ilha. Aquela ilha paradisíaca no meio do oceano, onde as festas restritivas aconteciam, longe dos olhos do público. Eventos privados, lista de convidados altamente selecionada, líderes mundiais,
bilionários e celebridades circulavam por ali. Mas relatos apontam algo muito mais perturbador. Crianças eram recrutadas e levadas até o local. Funcionários afirmaram que algumas eram instruídas a interagir com convidados importantíssimos. Supostas fotografias comprometedoras teriam sido produzidas nesses encontros, material suficiente para arruinar reputações globais. Mensagens trocadas entre figuras influentes mencionavam pizza, sorvete, hambúrguer. Para alguns investigadores, esses termos poderiam ter sido códigos internos usados para conversas privadas. À mesa, pratos servidos levantaram suspeitas bizarras. Rumores macabros que circulavam na internet sobre práticas ritualísticas simbólicas e canibais. O que aconteceu ali, talvez apenas os envolvidos saibam. E talvez por isso Epstein parecia ter tudo sob controle. Ele não era apenas um anfitrião, ele era um guardião de segredos. Segredos que poderiam destruir carreiras, governos, impérios inteiros. Experimentos, ciência e obsessões estranhas. Outro aspecto pouco discutido era sua obsessão por ciência e genética. Ele financiava pesquisas, mantinha contato com cientistas renomados e demonstrava interesse em ideias excêntricas sobre a evolução humana. Alguns relatos sugerem que ele cogitava projetos ligados à reprodução genética seletiva. Ideias que, se verdadeiras, revelariam um pensamento perturbador e megalomaníaco. A gente sabe muito bem que todas as vezes que essa ideia de raça superior foi implantada por alguém, historicamente, nunca deu certo. Seria apenas excentricidade ou havia algo mais obscuro sendo testado nos bastidores? 2019. Dessa vez, não dava para fugir. Décadas depois das primeiras acusações, o cerco finalmente se fechou. Epstein foi preso novamente, e dessa vez as evidências eram esmagadoras. Arquivos, depoimentos, registros de voos, testemunhos diretos. Parecia impossível escapar dessa vez. Muitas coisas encontradas na sua mansão, muitos arquivos em seu cofre. O mundo assistia. As vítimas ganhavam voz. A elite global entrava em estado de alerta. Parecia que, finalmente, o castelo de segredos iria ruir. Salvo por um detalhe. Jeffrey Epstein se matou. Sim, ele morreu. Oficialmente, suicídio. Oficiosamente, um dos eventos mais contestados da história recente. Câmeras falharam. Guardas dormiram. E protocolos de segurança foram ignorados. As fotos divulgadas levantaram muitas dúvidas, e testemunhas até afirmam ter visto alguém extremamente parecido com Epstein após a sua morte. Coincidência demais. Principalmente para um homem que conhecia segredos das pessoas mais poderosas do planeta. A sua morte parecia encerrar tudo, mas na verdade apenas congelou a história por um tempo. Epstein teria sido eliminado por gente que tinha rabo preso? Ou será que ele sequer foi eliminado? O caso é reaberto. Anos depois, o nome de Epstein virou o centro das atenções novamente. Novos documentos começaram a ser liberados. Milhares, possivelmente milhões de páginas ligadas ao caso. Depoimentos, registros judiciais, listas, conexões e relatórios. Um volume gigantesco de material agora sendo analisado por jornalistas, pesquisadores e investigadores independentes. E quanto mais se analisa, mais fede. E mais surgem perguntas. Quem realmente frequentava aquela ilha? Quem sabia exatamente o que acontecia ali? Quem participou e desapareceu nas narrativas oficiais? Cada nova revelação reacende o escândalo. Relações antigas ganham novos significados. Conexões antes ignoradas passam a parecer parte de algo muito maior. Talvez a morte de Epstein não tenha encerrado nada. Talvez tenha apenas silenciado um homem que possuía um dossiê completo. E se milhões de páginas ainda estão sendo estudadas? Então, talvez o mundo ainda não saiba nem metade do que realmente aconteceu. Porque a pergunta final permanece.
Quem mais estava naquela ilha e o que ainda está prestes a ser revelado. Você está acompanhando o caso Epstein? É tudo muito sinistro. Qual a sua opinião sobre este caso? E se você gosta de vídeos assim, continue acompanhando o canal. E dá muito trabalho para fazer. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente o que você gostaria que fosse debatido nesse canal. Eu sou Wesley Costa, esse é o canal Café com Tudo e eu te vejo no próximo vídeo.